Lembro muito bem que tudo começou no início de janeiro de 2018. Era um dia que, após o meu expediente, eu estava retornando para casa. Lembro que naquele dia eu ia fazer minha mudança, né? Eu estava trocando de casa e quando eu cheguei em casa, né, com as caixas de papelão para colocar as coisas que eu ia fazer a mudança, eu senti um estouro muito forte na minha cabeça. Senti uma dor assim muito grande, como se fosse um choque. E a partir daquele momento, eu não tive mais um minuto de sossego. A dor era muito intensa, então praticamente a minha mudança toda, a minha instalação na nova casa, foi uma turbulência total. E ali foram aproximadamente 15 dias sofrendo, tomando remedinhos para ver se melhorava, a dor cada vez mais se intensificando. E foi então que eu comecei a procurar um médico. Então, o hospital, o pronto-socorro, passou a se tornar para mim uma rotina diária. Praticamente todas as noites eu ia parar no pronto-socorro. Eu trabalhava, então começou a atrapalhar o meu trabalho, o meu rendimento automaticamente caiu porque a dor de cabeça era muito grande. Eu sentia uma dor muito forte no lado direito da cabeça, né? E não tinha nada que amenizasse. Tomar medicamentos era como se eu estivesse tomando água pura, porque eu não via resultado. E aí, na metade de janeiro ali, eu peguei uns dias de férias. E mesmo com muita dor, a gente decidiu viajar, né? Chegamos a pensar que fosse um estresse, que fosse, de repente, um sobrecarrego e que viajando eu melhoraria. Aí, nos programamos, né, com o meu marido. A gente fazia pouco tempo que estava morando junto, então nos programamos para fazer uma viagem. Lembro que eu passei muito mal durante essa viagem toda e chegando ao nosso destino final, eu fui parar no hospital. Foi bem mais difícil, né? Porque todo aquele tempo antes de eu ir viajar, eu tomava remédio, eu procurava diariamente uma melhora pela minha dor de cabeça e não passava. Então, eu já estava indo para uns 15 dias com dor muito intensa e chegando nesse outro estado, em um outro ambiente, em um lugar que não era o meu. Eu fui atendida e o médico achou que fosse uma intoxicação alimentar, né? Tomei soro, fiquei em observação. E por ser um outro estado e devido ao fluxo muito grande de pessoas naquele hospital, eu não pude ficar acompanhada. Então, eu fiquei sozinha naquele quarto. E aí começaram a dor muito forte, assim, parecia que eu não ia resistir. A dor intensificou ainda mais. E aí eu comecei a ter muita náusea e vômito. E nesse vômito que eu tive, eu vomitei sangue puro. Foi uma quantidade bem grande. E eu lembro que eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Então o médico veio, né? Fiquei em observação durante um tempinho ali. Ele me medicou, me deu soro e me mandou para casa, né? Me mandou embora e falou que eu procurasse um médico na minha cidade e que eu fizesse exames, porque até então ele achou que fosse uma intoxicação alimentar, alguma coisa que eu tinha comido e não tinha feito bem. Então, a nossa viagem ali praticamente perdemos tudo, porque a previsão que era pra gente ficar dias, eu acabei ficando somente 3 dias e não pude aproveitar nada, eu não conseguia me alimentar, automaticamente tudo que eu comia fazia mal. Parecia realmente que alguma coisa não havia caído bem, mas lembrando que a dor de cabeça, ela estava sempre ali, ela não melhorava e ela não diminuía. Então, voltei para casa, fiquei na casa, né, dos amigos nossos que a gente tinha ido. E no terceiro dia eu retornei. Só que no caminho de casa eu tinha os parentes numa outra cidade, né? Na cidade de Curitiba. Eu tinha ido para Santa Catarina, né? Para o estado de Santa Catarina, né? Na casa de uns amigos na praia. E na volta cheguei na casa de uns familiares em Curitiba. Ali eu procurei uma consulta, né? Procurei uma médica e realizei um exame. Ela me pediu o exame do estômago, né? Exames gastrointestinais. E eu realizei e não deu nada, né? Tava tudo bem comigo, tudo bem. Não tinha nada de errado e não era uma intoxicação alimentar, conforme a médica de Santa Catarina havia suspeitado. Então, eu retornei para o meu município e voltei a trabalhar. Ali começou a luta diária, porque até então, mesmo com muita dor, eu estava trabalhando, eu estava comparecendo ao meu trabalho e tentando me manter firme.
Dali em diante, quando eu retornei, foi pior ainda. Eu estava muito mal, eu estava debilitada, só que tentando me manter forte, porque era um período que eu precisava muito do meu trabalho, precisava demais. E infelizmente meu rendimento foi caindo. Durante o meu período ali no meu trabalho, eu precisava sair e ir para o médico, precisava ir tomar soro. E o mais triste é que às vezes eu ficava lá horas e horas tomando soro, e assim que terminava, a enfermeira vinha, o médico vinha e perguntava se eu tinha melhor. E não, eu não tinha melhor. A dor estava ali, a dor permanecia, eu já estava com quase um mês com muita dor, e nesse tempo ali tratando um monte de coisa. Tratamos sinusite, fiz teste para febre amarela, achamos que poderia ser uma enxaqueca, e eu sempre tomando medicamento, trocando de medicamento, e nada resolvia. Então, quando retornei da viagem, eu marquei um exame, realizei, né, um exame, procurei um neurologista, porque a dor de cabeça era incessante, é algo que, mesmo que eu tentasse explicar, eu não conseguiria, né, e aquilo estava me debilitando e me atrapalhando. Então, quando chegou o resultado do meu exame, lembro que era véspera de um final de semana, e eu procurei um clínico geral da minha cidade, né, que aqui no meu município exatamente não havia um neurologista, então eu tive que procurar na cidade vizinha. Mas quando eu recebi o exame, eu procurei um clínico geral para me dar uma luz até que eu pudesse ir para o neurologista para saber ao certo. Então ele me passou que eu estava com uma isquemia cerebral. De imediato eu não sabia o que era, então ele falou para mim que foi um mini derrame. Passei o final de semana inteiro pensativa e preocupada, né? E na semana seguinte eu procurei o neurologista e ele me explicou que eu tive um AVC isquêmico e não hemorrágico. Eu estava com duas veias da minha cabeça, do lado esquerdo, que estavam com má circulação, né, que o sangue havia coagulado e a passagem de sangue de um lado para o outro não acontecia muito devagar. Então, automaticamente me passou o tratamento, né, os remédios, e me mandou para casa, né, com muito repouso. Eu tentei retornar ao meu trabalho, mas assim que souberam que eu estava bem debilitada e que meu caso não era nada muito simples, eles tentaram se livrar de mim, né, tentaram me dispensar, né, mas por conta do meu problema, eu não poderia ser mandada embora. Então, eu fui afastada do meu trabalho e para tratamento intenso. Então, eu fiz um acompanhamento, fiz um tratamento e mesmo medicada, marcadinhos foram 59 dias de muita dor. No início, uma dor menos intensa, depois uma dor que me derrubou, que eu fiquei completamente de cama, que eu perdi a minha rotina, que eu perdi os meus hábitos, que eu mal conseguia falar com alguém. Eu não conseguia fazer absolutamente nada, eu até tentava, mas junto com tudo aquilo, aquela preocupação e muita dor, eu quase fiquei depressiva, né? Porque foi uma mudança radical na minha rotina e ali eu me vim a puros, né? Então, eu fiquei em tratamento, né, durante um bom tempo e graças ao bom Deus, hoje eu estou muito bem, né? Eu fui pro médico, retornei após o meu tratamento, após um período de tratamento, o médico me deu alta, mas mesmo assim eu continuava sendo acompanhada, então sempre eu estava por lá, repetia exames para ter a certeza de que estava tudo bem. Demorou para voltar ao meu normal, né, para eu parar de sentir dores, não foi de um dia para o outro, né, foi com muito tratamento, então teve um período que passou, de repente ela queria voltar, mas foi sempre diminuindo, né, ela foi sempre diminuindo, sempre normalizando e hoje eu estou bem. Para a honra e glória do nosso Deus, eu não tive nenhuma sequela. Eu já vi casos, inclusive aqui na minha cidade, que também foi uma isquemia cerebral e a pessoa não resistiu, né? Ela teve problemas ali e eu penso que eu poderia ter tido problemas maiores, que poderia ter sido pior. Então, isso dali foi um alerta para mim que o meu corpo precisava de cuidado e que eu tento, né, ter o máximo de cuidado. Lembro muito bem que quando eu estava doente, eu escutei uma frase que se você não arranja tempo para cuidar da tua saúde, você vai arranjar tempo para cuidar da tua doença. Então, foi exatamente o que aconteceu comigo.
durante o tempo de dor ali, durante metade ali do tempo que eu estava com muita dor intensa de cabeça e que eu não encontrava o que era, eu sentia muita dor no braço direito, um amortecimento muito forte e os dedos do pé também eu sentia formigamento, né? Então eu sentia que formigava, assim. E depois, né, depois que eu saí, digamos, do meu tratamento e que eu estava bem, eu sentia que eu estava com um problema, assim, de compreensão. Por exemplo, se eu ia ler alguma coisa, eu não entendia. O que sempre foi muito fácil para mim, sempre... mesmo que eu me concentrasse ali, eu não conseguia entender, eu tinha que ler várias vezes. Foi como se eu ficasse, assim, fraca da memória, mas que hoje, graças ao bom Deus, eu estou muito bem. Então, foi um período bem difícil, e é um período do qual eu não esqueço, né? E do qual eu sou muito grata a Deus por eu ter conseguido me recuperar. Foi uma prova muito grande que eu passei. Quem me conhece, quem esteve comigo nesse período, sabe muito bem o quanto foi difícil, né? E foi um período assim que tudo, se acarretou tudo, né? Então, foi a minha doença. Foi assim, eu tive que abrir mão de muita coisa, né? Então, eu tive que parar de trabalhar. E era um período que eu precisava do meu trabalho. Enfim, foi um período bem difícil, foi uma lição bem grande. E assim, era uma dor de cabeça simples, mas que poderia ter resultado numa coisa muito pior. Então, graças a Deus, Deus me livrou, né? Deus me cuidou e me deu a chance de estar aqui hoje falando, contando para vocês um pouquinho do que eu passei. Tudo tem um propósito nessa vida, né? Então foi com esse problema sério que eu tive, foi com essa dor aí, com esse sofrimento, com esse período de muita provação, que depois disso eu me recuperei, eu me levantei, eu melhorei. E foi aí que eu comecei a empreender. Aí entra o assunto que eu conto para vocês sempre aqui nos vídeos, que foi a ideia que Deus me proporcionou a oportunidade de eu abrir a minha loja, de eu ter o meu negócio. E é muita gratidão. Gratidão a Deus pela oportunidade, gratidão a Deus por ter me devolvido a minha vida saudável novamente e gratidão a todas as pessoas que estiveram do meu lado nesse curto período. E assim, foram bem poucas. Então, quando você passa por um período difícil, você realmente vê quem está ao teu lado e quem realmente gosta de você, tá bom? Eu quis contar aqui para vocês um pouquinho isso, né? É a minha história, é o meu testemunho e é uma coisa que com certeza eu não vou esquecer, mas que com certeza me tornou muito mais forte. E a gente tem que se cuidar, né? O meu cuidado hoje comigo, com a minha saúde, a gente tem que sempre estar atento, não viver somente para trabalho, arranjar tempo para cuidar de nós, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se não for inscrito, se inscreva no canal, deixa o teu like, compartilha. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!